8 horas e 10 minutos, momento da gente falar sobre a cidade de Belo Horizonte. Estamos recebendo aqui, pela primeira vez na 98 News, o vereador de Belo Horizonte, Vanderlei Porto, do PRD. Seja muito bem-vindo aqui ao Start 98 News e à 98. Como vai, vereador? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Laura. Bom dia a todos que nos assistem. Para mim é uma grande honra, uma alegria poder estar aqui debatendo a cidade. Tem muita coisa para a gente abordar, mas quero começar sobre essa convocatória que foi feita pelo presidente da Casa, vereador Juliano Lopes, para que hoje seja votado o projeto que viabiliza o IFMG no Barreiro. Está tudo resolvido, vereador? Está tudo pacificado, todas as condições objetivas para aprovar a proposta de operação urbana simplificada para a construção do campus. Tem acordo, está todo mundo certo, todo mundo positivamente para aprová-lo? Exatamente. Hoje é a primeira convocatória assim, extraordinária nesse mandato, né? Nessa legislatura, e um assunto importante, um assunto que mobilizou toda a região do Barreiro no ano passado, principalmente. Houve uma grande mobilização. Chegamos até, da minha parte, a organizar uma grande audiência pública lá no território, lá no Barreiro, e hoje a gente está tendo a oportunidade de dar mais um passo. Houve uma mudança de escolha de terreno, e agora o novo IEF, né, o do Barreiro, vai ser construído no parque ali da Valorec, né, conhecido como da Valorec, mas é um parque municipal que foi repassado ao município. Então é uma localização importante. A gente teve o cuidado, né, eu até fui o relator na minha comissão que eu presido, que é a Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, na questão, o que foi conversado até numa reunião com o prefeito e os próprios diretores do IEF, é que se corte o menos, né, possível ali de árvores. Há uma clareira grande dentro desse parque, então o projeto vai ser desenvolvido nessa clareira para que a gente não tenha ali um desmatamento. A operação urbana simplificada dá conta do necessário para a construção ou ainda haverá legislações complementares necessárias para a construção dele? Não, a gente entende que é o mais do que o suficiente e também o máximo que a gente pode ceder ali na área, né? Então, de 5% passando para 30% a ocupação desse parque. Então, a gente entende que não vai haver um prejuízo ambiental e, com isso, o ganho, né, de ter ali um IEF no Barreiro. Do ponto de vista da construção, é claro, ainda vai levar um tempo para vê-la efetivamente de pé. Mas eu queria que você já pudesse medir, vereador, o valor disso para a cidade, né? A gente está falando de uma região das mais populosas de Belo Horizonte, que tem uma conexão muito importante com a região metropolitana. Espera-se que tenha uma conexão ainda melhor quando cheguemos com o metrô à região do Barreiro, mas queria uma avaliação do senhor geral da chegada do Instituto Federal aqui para a cidade. Eu acho que vai ser de extrema importância. Por exemplo, a gente tem um instituto em Ibirité e não tínhamos aqui em Belo Horizonte. Então, a ideia é que tenha esse no Barreiro. Há uma perspectiva de ter mais IEFs em Belo Horizonte. Nessa reunião que a gente teve com o prefeito, os vereadores do Barreiro, mais os diretores do IEF, foi falado isso, que há uma perspectiva de mais implantações na cidade devido à grande demanda. Há uma demanda, como você bem disse, além do Barreiro em si, tem as conexões ali metropolitanas e até pela localização vai facilitar muito esse acesso. Então a gente espera que seja um ganho metropolitano mesmo ali para a região e para a cidade de Belo Horizonte. Queria tocar em algumas pautas que sei que são muito próximas do senhor, vereador. Dentre elas, a proibição do uso de carroças aqui em Belo Horizonte. A gente teve recentemente, no finalzinho do mês passado, ao início da tramitação de alguns pontos específicos, dentre elas o acréscimo de um novo artigo a essa legislação, que vai, a partir do ano que vem, no início do ano que vem, já retirar os veículos com tração, com uso de carroças aqui em Belo Horizonte. Em que pé isso está? Eu sei que a gente está há poucos meses para que isso comece a entrar em vigor. Temos aí, entre as perspectivas para que haja mudança aqui em Belo Horizonte, o Carreto do Bem, uma mudança ali nessa forma de trabalho, mas já há um consenso de que isso vai entrar em vigor em 2026 de forma plena? Há alguma mudança que ainda precisa ser feita nesse sentido? Muito bem lembrado. Nós estamos há exatamente 5 meses. Eu fui o autor da lei que fez essa redução do prazo. A gente tinha ali um prazo até 2031 e que já era para ter iniciado uma transição logo quando a lei foi aprovada, entrada em vigor. O que a gente percebeu é que não houve nenhuma movimentação por parte nem dos carroceiros e a prefeitura também estava bem tranquila naquele momento. Então, quando a gente aprova a lei reduzindo para 5 anos, houve uma movimentação maior por parte da prefeitura,
principalmente em cadastrar os carroceiros, entender a situação de cada um deles e para que pudesse oferecer ali algo de alternativo. E então isso funcionou nesse sentido. Apesar que alguns carroceiros boicotaram o cadastro, não têm passado as devidas informações, mas o processo continua. Esse artigo que eu também alterei na lei, que é até uma alteração minha também, é no que diz sentido, se a prefeitura ela tiver meios para entregar uma opção de veículo a eles motorizado, que nesse caso eles seriam obrigados a entregar a carroça e o cavalo. Qual que é a intenção disso? É porque, infelizmente, a gente sabe que muitos desses cavalos serão vendidos por eles para a metropolitana. Então, todas as cidades da metropolitana ainda vão continuar com essa prática. Então, uma forma de amenizar. E nesse final de semana, o prefeito esteve juntamente com o secretário de Meio Ambiente em Maceió, e conhecendo a experiência lá da motorização, né, uma moto ali com a sua caçamba, e aqueles que eram carroceiros trabalhando agora naquilo que é reciclável. Então, um projeto que deu super certo lá. Então, o prefeito, só dele ter ido lá, já mostra o compromisso que ele já nos passou também, que em 22 de janeiro a gente não pode mais conviver com esse tipo de tração aqui na cidade. Eu acho que é incompatível, está mais do que claro. E o movimento dos carroceiros já diminuiu muito entendendo isso. Hoje há cerca de 400, mas o que a gente espera, e sempre deixando claro que nunca foi uma guerra entre nós, protetores, contra eles. O que a gente quer é dignidade para os animais já sofreram muito ao longo desses anos, então o que a gente espera é dignidade, e para eles também, eu acho que eles vão perceber que vão ter várias alternativas e de melhorar a condição de vida deles também. Mas há uma perspectiva de que esses veículos elétricos sejam financiados por completo pela prefeitura? Há alguma parceria no sentido do governo federal? Eu sei que a gente teve algumas negociações até com o deputado federal Fred Costa, que está envolvido também muito fortemente com essa pauta. Esse financiamento, essa compra desses veículos elétricos vai partir por parte completamente da prefeitura e eles já vão estar disponíveis a partir do ano que vem? Não, a gente está numa série de negociações. A princípio, independente se tiver o veículo para dar essa opção a eles ou não, dia 22 de janeiro tem que encerrar. E por isso que a prefeitura tem se mobilizado em outras áreas, o social, por exemplo, para ver, às vezes eles ainda não estão inseridos em algum programa social, às vezes é um senhor que já tem condição de aposentar, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado nisso, crianças que trabalham nisso, que hoje não estão nas escolas. Então, tudo isso tem sido feito por todas as temáticas. Em relação ao veículo, que seja elétrico ou motorizado, há uma negociação nossa, junto com o deputado federal Fred Costa, em busca de recursos em Brasília, e também é algo que pode haver parcerias público-privadas. Uma vez que aquele veículo pode ter ali um tipo de alguma propaganda, atuar em algum setor. Então, assim, há diversas possibilidades que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem trabalhado nessa possibilidade. Nós temos as entidades de classe aqui interessadas nesse assunto, a CDL, por exemplo, a Abrazel. Então, assim, são várias instituições que querem contribuir com esse processo de transição. A gente sabe que no início vai ser um pouco dolorido, mas principalmente para os carroceiros, mas eu tenho certeza que quando passar pouco tempo ali, vai ser unânime em dizer que eles melhoraram a condição de vida deles, as possibilidades, principalmente se a prefeitura conseguir viabilizar algo nesse sentido. Ou até trabalhar, às vezes, em algum tipo de financiamento, que eu acho também que é válido, porque teria uma valorização maior por parte deles também. Deixa eu voltar aqui a tratar de um tema mencionado na primeira parte da nossa conversa, quando o senhor falou sobre a arborização lá no campus da IFMG, no futuro campus do Barreiro. O senhor propõe um projeto de lei para criar um inventário de arborização na cidade, para que no máximo em 5 anos isso aconteça. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a nossa audiência que benefício prático isso teria. Para ficar exposto para o cidadão de Belo Horizonte quando ele estiver no lugar, para ser apresentado como um estudo para tratamento interno da prefeitura. Qual que é a lógica que cerca o inventário de arborização, vereador? Esse inventário, a ideia partiu até de coletivos ambientais que nos procuraram. É fundamental a cidade ter informações completas a respeito das suas árvores. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Entender a saúde dessas árvores, entender quais que estão em risco ou não,
há uma demanda muito grande por parte, principalmente dos moradores, que ficam, né? Queria suprimir minha árvore aqui. Aí quando você vai ver o problema é folhas que caem, que incomoda no passeio, que incomoda numa calha do telhado. Então isso não é motivo para suprimir uma árvore. Ainda mais com o efeito estufa que a gente tem vivido, principalmente aqui na cidade de Belo Horizonte. Então o que a gente espera é que esse estudo seja transparente e seja acessível para todo cidadão, porque até ele vai entender, às vezes, que não vai ter necessidade dele solicitar tal serviço que não vai ser feito. Uma poda, tudo bem, é necessário, mas simplesmente suprimir por suprimir, porque a árvore está me incomodando, eu acho que não se justifica. A gente entende também que há árvores que foram plantadas ao longo dos anos na cidade, que não são compatíveis com a cidade, então tem que se pensar também um manejo nesse sentido, mas que seja tudo com muita tranquilidade, sem gerar impacto. Então, acho que esse inventário feito, né, com essa complexidade de dados vai ser importante para a cidade trabalhar e para o cidadão acompanhar. A prefeitura reúne condições técnicas de pessoal, de capacitação para ela mesma fazer esse inventário, ou na avaliação do senhor é necessário que tenha alguém externamente, né, uma consultoria, ou quem quer que atue nesse setor, para fazer isso a cada nova temporada, vereador? Eu entendo, sim. As 9 regionais têm o setor, né, que cuida dessas árvores, que são ali os técnicos que fazem as avaliações diariamente. Então, a princípio, eu creio que a prefeitura pode começar com uma demanda interna mesmo dela. Se entender, aí vai ter que partir deles, né, entender se há uma necessidade de uma ampliação nesse sentido, de algo específico, pelo menos para fazer a primeira remessa aí, ou se dar conta com a equipe interna. Mas eu acho que hoje eles têm os técnicos nas 9 regionais, que é possível. Bom, vereador, quero tratar aqui também de uma outra pauta que está colocada no dia a dia, especialmente do senhor, e é um projeto que eu sei que ele tem dificuldades para ser implantado. Projeto de responsabilização financeira dos custos de atendimento médico prestados por um agressor quando a vítima for para o Sistema Único de Saúde. Porque existe muitas vezes uma dificuldade da própria vítima conseguir fazer um relato, registrar boletim de ocorrência e ser acolhida pelo sistema de saúde que vai a proteger e de segurança. Tem questões jurídicas do ponto de vista de estar transitado e julgado, é só quando isso aconteceu, a agressão aconteceu hoje, eu tenho só um boletim de ocorrência e ele valerá. Então eu queria que o senhor explicasse melhor como é que a proposta se desenha. Ocorreu uma agressão, a pessoa está sendo atendida, como é que isso chegaria para que esse agressor faça o ressarcimento, claro, do Sistema Único de Saúde? O primeiro passo que nos motivou a apresentar esse projeto é entender que nós chegamos num momento que está insuportável o tanto de agressões que as mulheres vêm sofrendo. Eu acho que isso vem aumentando, ou às vezes sempre existiu e não era tão noticiado, não era tão... As mulheres, às vezes, faltavam coragem também de expor essa situação, e hoje, com uma câmera no elevador, uma câmera num corredor, você começa a ter mais casos e mais casos. Então é uma medida que a gente pensa que pode coibir, de alguma forma, fazer com que o covarde pense mais vezes antes de cometer tal crime. E eu acho que a lei sendo aprovada, vai haver uma regulamentação por parte da própria prefeitura, e eu acho que essa lei também não vai ter nenhuma dificuldade de ser aprovada, e nem por questões legais e constitucionais. E é muito simples do próprio hospital da rede pública ali identificar o custo que houve com a vítima, né? Então, acho que esse ponto ele é tranquilo. A questão da vítima ter ali, né, esse custo e ir para o município devido ao que foi gasto ali, eu creio que o próprio boletim de ocorrência seria suficiente, né? Porque a pessoa, quando faz o boletim de ocorrência ali, ela está se comprometendo em dizer a verdade. E caso seja algo que não seja verdadeiro, que ela também seja responsabilizada por outras formas. Mas eu entendo que é uma maneira da gente tentar mais uma frente de luta em defesa das mulheres, que a cada dia que passa são mais e mais casos que a sociedade está farta disso, e a gente precisa combater isso com as medidas que a gente tem. Então, a nível municipal, se é isso que a gente consegue fazer, além, lógico, de toda a conscientização, mas é algo, eu acho que é uma medida efetiva que tem acontecido em alguns municípios,
e estados. E, então, isso nos inspira aqui também. Eu perguntei exatamente, vereador, por essa consideração que o senhor fez, né? Porque, por vezes, a gente tem, e não é bom constatar isso no Brasil, que às vezes a gente tem a utilização da legislação também de uma maneira, infelizmente, para um uso, né? Às vezes, eu vou relatar aqui um caso hipotético, né, de alguém que sofre uma agressão ou está sendo vítima de uma agressão, mas está com um objetivo, por exemplo, de busca de uma guarda. São discussões, às vezes, separadas. Né? A gente vê isso acontecer, às vezes, sobre servidores, né, em centros de saúde, etc. A gente é agredida, mas depois não é agredido, mas por que o atendimento não aconteceu? Como se a gente pudesse, às vezes, justificar um pouco dessas coisas utilizando a legislação. E por isso que eu lhe fiz a pergunta nesse cenário. O senhor vê condições objetivas e aceitação da prefeitura já para esse momento? O senhor já teve alguma conversa com o Poder Executivo, ou seja, com a liderança de governo, de que a proposta pode tramitar com alguma celeridade? Nós passamos, o projeto ele foi para a CLJ e ainda não houve uma conversa com o governo nesse sentido. Mas, como é um projeto que vai fazer com que gere receita, né, ao poder público, então a gente não vê nenhum impeditivo assim, legal nesse sentido. Agora, quero te perguntar, vereador, sobre uma dessas que eu tenho certeza que o senhor já respondeu algumas vezes nas ruas, mas que gerou muita conversa de rede social. O senhor é autor da legislação que foi sancionada no dia 17 do mês passado, sobre o Dia Municipal dos Legendários. E ele surgiu de uma maneira, eu estou usando a minha percepção, quase que meteórica. Né? Muita gente não conhecia o movimento e, de repente, ele passou a frequentar rede social, espaços de discussão, e fomentar nas pessoas assim, de que é que estamos falando. E rapidamente o senhor tinha essa proposta. Explica um pouco o que representa, por que o senhor quis colocar um Dia Municipal dos Legendários, que relevância o senhor considera ele ter para a cidade de Belo Horizonte, para essa decisão que o senhor tomou? Ótima pergunta também. Hoje, o movimento ele completou 10 anos, no dia 23 de julho, que é justamente a data que a gente escolheu para Belo Horizonte, que foi a data que ele iniciou na Guatemala. E ele começou em 2015, ele chegou no Brasil mais ou menos em 2017 e chegou aqui em Belo Horizonte por volta de 2019, 2020. Nós tínhamos apenas uma ou duas bases, que a gente chama de bases, que organizavam os eventos aqui na nossa região. E com o passar ali desses poucos anos, né, até chegar agora, houve uma grande multiplicação dessas bases. Hoje, em Belo Horizonte, nós temos em torno de 10 que organiza, então todo mês aí a gente tem 2, 3 eventos sendo organizados, e isso até 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, era 1 a cada 3 meses, 1 a cada 4 meses. O movimento em si, primeiro, ele não prega a questão religiosa. Aí você me pergunta, mas são igrejas que organizam? Sim, são igrejas que organizam, mas lá não está se pregando aquela placa daquela própria igreja que está organizando. É um movimento que os homens que se inscrevem para fazer ali não tem que ser evangélico, ali participa evangélico, participa católico, participa ateu, participa espírita. Quem quiser se inscrever vai ser bem-vindo. E um projeto que ele visa um trabalho específico com os homens, e aí a gente tocou na questão da mulher agora há pouco, um dos papéis assim, mas lá está ensinando o homem a ser machão. Não, lá a gente trabalha numa imersão ali, né, de 72 horas, para que o homem seja homem, não seja moleque. Porque hoje há muitos que não têm a devida responsabilidade no trabalho, devida responsabilidade em casa, com a esposa, com os filhos. Então, ele visa trabalhar bem essa questão interna do papel que o homem tem que ter. Não é um papel de competitividade, que não é isso, o homem tem que ser, não é nada disso. Mas é um papel que ele tem que ter de homem, de responsabilidade. E esse propósito desse projeto, a gente percebe a transformação que ele tem gerado. Eu fiz a primeira vez, né, eu subi como participante em novembro do ano passado, depois disso já subi mais 4 vezes para servir ali, né, que a gente chama para trabalhar, e nessas 5 vezes que eu fui, por exemplo, são incontáveis o tanto de transformação que a gente presenciou. Casamentos que estavam destruídos, isso são testemunhos das esposas, dos filhos. Nós tínhamos, desses testemunhos, vários filhos dizendo que eram órfãos de um pai vivo, um pai que não dava atenção, um pai que não era presente. Aí falar assim, mas tem que participar disso para ser pai? Não, mas foi uma forma
que liberou o gatilho ali para que o pai fosse pai verdadeiramente. Aí se falou muito na mídia, questão de custo, R$81 mil, eu nunca vi esse valor, né, senão não teria condição de ir. E quem trabalha, a gente também faz ali tem um custo, que é muito menor do que o participante, mas a gente também paga, porque teve gente que falou, Wanderlei, quando está fazendo essa lei, está fazendo por benefício próprio. Na verdade, eu pago para estar ali também. E a gente faz isso por acreditar naquilo que tem sido gerado através desse movimento. É claro que vai ter gente que vai subir e vai voltar da mesma forma. Não tem como, né? Então, e às vezes assim, aconteceu uma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala é que ele era legendário e fez isso. Mas se a gente for olhar, até Lúcifer era um anjo, né? Estava lá convivendo com Deus, teve que ser expulso do céu e está aprontando aqui na terra. Então, a mesma forma é isso, é uma oportunidade que as pessoas têm, e muitos dos homens que vão é porque a esposa o inscreveu, porque também ali é uma última chance, e a gente tem percebido grandes transformações. Eu acho que é por isso que o movimento tem se multiplicado tanto. Já são, no mundo, aí são cerca de 170 mil agora, expandindo pelos países. Nesse final de semana teve o primeiro na Itália, tivemos já um no Japão. Então são vários países que já receberam. E Minas, o Brasil é o lugar que tem maior número hoje, e Minas e Belo Horizonte também, né, em proporção de cidade e estado, nós somos os maiores aqui. Eu queria um pouquinho do olhar do senhor, vereador, quanto a esse tipo de proposta de trazer essas datas para o calendário oficial de Belo Horizonte, para que isso não seja um debate raso, para que a gente não tenha uma data só por ter. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente a gente teve um movimento que foi até um pouco contraditório. Em 2022 tivemos Belo Horizonte decretada como capital do grau, e isso foi revogado recentemente. Como fazer, então, que essas datas que estão previstas aí para entrarem no calendário, para serem fomentadas em Belo Horizonte, não fiquem só como um dia do Legendários, por exemplo? O que exatamente é esse projeto de lei? A partir do momento que a gente tem uma data para reconhecer, para relembrar isso, como que a gente faz para que daqui 2 anos, a gente não tenha uma revogação dessa data aqui em Belo Horizonte? Até questão de datas, eu sempre tive muita dificuldade. Eu fui o vereador reeleito com mais projetos aprovados, e essa questão de data foi a minha primeira. Entendo que a gente tem muita coisa importante para aprovar, trabalhar pela cidade, mas o fato de aprovar uma data quando se julga importante, ela é necessária. A questão do grau, quando foi feito, já foi feito, na época foi muito polêmico isso já dentro da Câmara, e ela gerou diversas interpretações negativas, porque houve um número de fato de pessoas praticando essa atividade em vias públicas. Isso é incontestável. Sendo que no projeto original, o que fez a gente até concordar na época é que teria um espaço separado para eles lá na Pampulha, e logo depois esse espaço acabou. Então, com o fim desse espaço, que era uma condicionante que a gente, principalmente a maioria dos vereadores, colocaram na época para votar a favor, esse espaço cessou, então, e a gente começou a ter várias e várias ocorrências na cidade, eu acho que gerou essa motivação para revogar. No caso da questão dos legendários, a data ela vem justamente para conscientizar. Então, a gente traz esse assunto para a pauta, isso instiga a pessoa a procurar saber o que se trata, o que esse programa ele pode oferecer, o que ele pode transformar. E a gente pensa o seguinte: se uma família for restaurada porque ela conheceu esse programa através dessa data, que virou uma comemoração em Belo Horizonte, para mim já valeu a pena nesse sentido, porque é onde o Estado não consegue chegar. Então, às vezes, uma simples data como essa vai evitar de uma mulher ser agredida, vai evitar de um filho, né, crescer sem uma referência de pai. Então é nisso que eu acredito em relação a essa data em específico. Vereador Wanderlei Porto, do PRD, muito obrigado pela primeira visita. Eu estou falando primeira porque, evidentemente, em outros momentos vamos discutir mais coisas da cidade. Queremos ter o senhor aqui também na nossa bancada e na 98 News. Muito obrigado pela presença hoje, vereador. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço, Laura, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Para mim é sempre uma alegria, um prazer, e conte conosco sempre.